Olá pessoal, eu sou a Aline e hoje eu vou falar sobre Troilo e Cressida, uma tragédia do Shakespeare. Bom, vou atualizá-lo sobre minhas leituras do projeto Read More Shakespeare. Eu devia ter lido em agosto uma tragédia, como eu vou explicar mais pra frente, chamada Troilo e Cressida. Não deu tempo, eu acabei deixando para setembro, né, junto com as minhas comédias. E eu não gostei muito não. Os gatos estão destruindo a casa. Eu achei o texto rocambolesco, achei o texto difícil, truncado, foi muito difícil. Tinha dias que eu só conseguia ler 2 páginas, foi difícil de avançar. O estilo me incomodou bastante e eu não acho que seja problema da tradução, porque eu tenho lido a maioria das peças com a mesma tradução, que é daquela coleção que eu mostrei pra vocês, que é do Carlos Alberto Nunes. Eu depois fui procurar em outras resenhas e eu vi outras pessoas falando que o estilo dessa peça é estranho, o estilo de escrita. E do que ela trata? Bom, ela vai falar do relacionamento amoroso do Troilo e da Cressida. O Troilo é filho do rei Príamo. O Príamo era o rei de Troia. Esse relacionamento, essa peça se passa durante a Guerra de Troia. A Cressida é filha de um sacerdote troiano. Só que esse sacerdote traiu Troia. Ele passou pro lado dos gregos, ele se aliou aos gregos e ela já não tem mais contato com ele. O Troilo se apaixona pela Cressida e fica tentando cortejá-la, ela fica desprezando, né, não tá nem aí. E aí ele vai falar com o tio dela, o Pândalo, e vai pedir pra ele intervir em seu favor, né, pra ele agir como alcoviteiro. E tudo é muito esquisito porque a Cressida era solteira, o Troilo se dizia apaixonado, e quando eles finalmente ficam juntos, ninguém fala nada de relacionamento sério, casar, nada disso. Eles se encontram e eles têm um encontro sexual de cara, assim, no dia que eles são apresentados. As falas do Pândalo, inclusive, são muito esquisitas, porque assim, depois que ele os apresentou, ele volta e fala: e aí, minha sobrinha, já perdeu essa virgindade? É nesse nível, né? Que tio é esse? Mas enfim. E aí, só que vão acontecer algumas complicações pro casal. Tá rolando, como eu falei, a Guerra de Troia. E num determinado momento, os gregos pegam um dos comandantes troianos. Se não me engano, o nome dele é Antenor. Daí o pai da Cressida, o sacerdote... Como é o nome dele, gente? Se eu lembrar o nome dele, eu falo aqui. Ele sugere uma troca, né? Ele vai falar com os gregos: bom, eu traí o meu país, vim pra cá pra ajudar vocês, agora vocês podiam me fazer um favor, né? Eu queria que vocês buscassem a minha filha, já que vocês sequestraram um comandante troiano, sugiram a eles a troca. Vocês devolvem o comandante e trazem a minha filha, e eles aceitam. Porque eles querem manter as coisas meio como estão, né? Vocês devem lembrar do que se trata a Guerra de Troia. Os troianos sequestraram Helena, a esposa de Menelau, que passa a ter um caso com Paris. O Paris é o filho do rei de Troia. É um dos filhos do rei de Troia. Irmão do Troilo. E aí o Troilo já tinha se manifestado favorável a manter a Helena lá. Rola uma contenda ao longo de toda a peça. Inclusive, a participação do Troilo e da Cressida na peça é pequena. A maior parte da peça são os comandantes gregos, os comandantes troianos. Um debate acerca da vaidade do Aquiles, porque o Aquiles está apaixonado e não quer mais ir pra guerra. E aí cria um subterfúgio lá para convencê-lo a ir à guerra. Depois os comandantes vão ficar discutindo se eles devem ou não liberar a Helena ou deixá-la lá. E o Troilo e a Cressida mesmo aparecem poucas vezes.
acontece? O Troilo não pode se opor. Ele sabe que se ele se opor, ele vai atrapalhar o Paris, né? Porque ele quer manter a situação do jeito que tá, a Helena lá. E isso é uma coisa que me incomodou muito, porque o cara se disse apaixonado, fez várias juras de amor. Quando ele descobre que vai ter que perder a Cressida, o amor da vida dele, o que ele faz? Nada. E ele conta pra Cressida, a Cressida fica muito triste, muito chateada, porque ela tá apaixonada. Mas o que ele não pode fazer, né? Mulher. É uma mulher, não apita nada, não pode fazer nada. É o mesmo caso da Helena, e uma coisa muito irritante nessa peça é que o tempo todo as pessoas ficam se referindo a Helena e a Cressida como prostitutas, falsas, adúlteras. Pera lá, né? Um monte de cara, de comandante mandando nela, jogando elas pra lá e pra cá. O que elas podiam fazer? Enfim. Então, assim, dura pouco a comoção deles com a separação. Quando a Cressida passa pro lado dos gregos, ela é bizarramente cortejada. E ela precisa se proteger. E aí ela acaba aceitando as investidas do Diomedes, que é um dos comandantes gregos lá. Isso vai lhe assegurar proteção, porque ela é assediada demais, ela é muito bonita e tudo mais. E só que o Troilo vai descobrir. O Troilo pede para entrar escondido na tenda lá onde ela tá. O Ulisses acompanha ele, leva ele e ele vê que tá rolando essa associação amorosa da Cressida com o Diomedes. Ele fica pé da vida, jura vingança, fica com muita raiva. Mas assim, o que me incomodou nessa peça? Bom, me incomodou que todo mundo nessa peça é meio de caráter duvidoso. E acho que essa era a grande questão pro Shakespeare. Acho que era isso que ele queria mostrar. O casal, ao contrário de Romeu e Julieta, diante da visão do impedimento de ficar junto, das dificuldades e tudo mais, eles preferem morrer. Eles acham que vão ficar juntos, eles têm aquele engano lá no final. A ideia de ficar separados não é assim, pô, né, você tomou um veneno, que droga, vou viver minha vida. Não, eles preferem morrer do que ficar separados. E não é o que acontece aqui, né? Então, assim, no caso deles, eles vivem num lugar onde o governo é corrupto, onde essa guerra é uma guerra inútil, porque eles mesmos falam, eles mesmos ficam se questionando se devem devolver Helena ou não, porque eles acham, assim, que a guerra não vale a pena, né? O motivo é só esse, né? Então eles dizem assim: os gregos tinham sequestrado uma tia velha lá do povo de Troia. Isso é o que tá escrito na peça, tá, gente? E aí eles, em vingança, vão lá e pegam Helena. No fim das contas, eles têm noção de que isso não é motivo pra guerrear. Eles deviam estar preocupados com outras coisas, né? Mais importantes. Mas não. Então, assim, o governo é corrupto, acaba interferindo na vida particular deles, pessoal, e se eles não quiserem um desfecho trágico pra si mesmos, né, uma coisa muito drástica, eles têm que dançar conforme a música. Então, assim, todo mundo na peça, comandantes gregos, comandantes troianos, reis, príncipes e o próprio casal, são essas pessoas de caráter meio duvidoso, assim, né, que fazer o quê? Tem que dançar conforme a música. Então, assim, eu acho que eu não me identifiquei com os personagens, acho que não me identifiquei com o drama dos personagens. Pra vocês terem uma ideia, a passagem mais divertida da peça pra mim é uma peça em que tem um personagem que xinga todo mundo, assim. Ele é descrito como uma pessoa meio disforme e que tem por hábito sair maldizendo e xingando todo mundo. Essas são as partes mais engraçadas pra mim. Mas assim, gente, eu li críticas dizendo que essa peça é uma peça muito moderna. Que, assim, em termos de crítica, é uma peça muito moderna, que antecipa recursos que o Brecht teria usado, ou que o Beckett teria usado. E, assim, faltam meus conhecimentos para perceber esse tipo de coisa, né? A minha relação com o texto foi uma relação torta. E é uma tragédia estranha, né? Porque a gente sempre fala assim, a tragédia morre todo mundo no final, né? Morrem, as pessoas importantes morrem no final, pessoas que não precisavam ter morrido. Que é o que, em termos de teatro, o pessoal chama de desperdício trágico, né? Quando as pessoas importantes da peça, que talvez não precisassem ter morrido, morrem. E nessa peça não acontece isso. E até por isso, essa peça, ela é muito
há muita divergência na classificação. Eu tenho um site que eu tenho consultado, que é, se não me engano, é shakespearebrasileiro.org, é um site dedicado ao Shakespeare, onde eu vi a peça classificada como comédia. E, no entanto, na minha coleção, ela tá inserida dentre as tragédias. Mas eu li que é problemático isso, porque ela não tem as características específicas nem de uma nem da outra. Né? Mesmo a linguagem, que na tragédia costuma ser mais solene, nessa peça oscila bastante, né? Tem momentos em que você tem os versos mais sérios, mais difíceis, mais solenes, mas tem horas que você tem uma prosa chã e cheia de não é palavrão, mas cheia de xingamento, com essas piadinhas sexuais. Então, eu não sei, eu resolvi fazer um vídeo pra atualizar, né? Pra falar do projeto, então, o fundamento das leituras, e porque pode ser que pra outra pessoa interesse, né? Até por ter essa questão de ser uma peça que antecipa coisas do teatro mais moderno, mais contemporâneo. Pode ser que alguém se interesse, mas assim, não foi minha peça favorita. É isso, gente. Boas leituras, vejo vocês nos próximos vídeos.